Saudações a todos, sou o professor Ricardo Bruno Boff, do curso de Relações Internacionais da Univale. Vamos trabalhar política externa brasileira para a preparação para o ENAD 2018, rumo à nota 5. Bom, pessoal, na prova de 2015, feita ainda na época do governo Dilma, o que se observou foi uma série de questões que de alguma maneira exaltavam os legados da era Celso Amorim, ou seja, da era PT no governo. Então nós víamos uma série de questões ligadas à cooperação Sul-Sul, G20 comercial, Fórum IBAS, BRICS, integração regional. Como no governo externa, que provavelmente seja uma das de mais baixo perfil da história, o Brasil já não se destaca mais em política externa e um governo de baixa aceitação, eu acredito que o que vai acontecer é uma coisa parecida com o que aconteceu na prova do Itamaraty. Uma recuperação de várias questões que trabalhem história da política externa e um foco atual um pouquinho mais voltado para comércio internacional do que questões propriamente de política internacional. Então, o curso que nós vamos oferecer para a preparação do ENAD vai focar um pouquinho mais na história. Olhando aqui, eu fiz uma pequena divisão daquilo que vai ser o curso. Rapidamente, para lembrar os períodos da história brasileira e o tipo de política externa que nós podemos classificar, nós vamos trabalhar um pouquinho o período imperial, lembrando que ele foi dividido em primeiro reinado, que é a fase da independência, então lembrar um pouco como é que foi a independência do Brasil, o período regencial, que foi um período muito difícil, de quase fragmentação do território brasileiro, e um período de maior estabilidade, em que nós vamos lembrar da tentativa de hegemonia no prata, do reconhecimento internacional do Império, que foi o segundo reinado de Dom Pedro II. Na sequência, após o 15 de novembro de 1889, passamos para a República Velha. Os anos do reconhecimento, para em seguida lembrarmos do Barão do Rio Branco, que foi aquele que colocou os princípios modernos da política externa brasileira e trabalhar um pouco das grandes inserções internacionais do Brasil da época, especialmente Primeira Guerra Mundial, Conferência de Haia, as Conferências de Versalhes, a Liga das Nações, que foi quando o Brasil se apresentou ao mundo de uma maneira um pouquinho mais universal. Na sequência, depois da Revolução de 30, nós vamos trabalhar a era desenvolvimentista, ou seja, quando o Brasil deixa de ser um país predominantemente agrário para ser urbano exportador, o que influencia muito na política externa. Aí passaremos pela era Vargas, Segunda Guerra Mundial, o período democrático, que vai do governo Dutra até a política externa independente no início dos anos 60, passaremos pelo período militar, provavelmente alguma questão do período militar vai ter, ainda mais com a escala do autoritarismo pelo mundo inteiro, e voltaremos ao processo de redemocratização nos anos 80, crise dos anos 80, governo Sarney, que foi uma época de renovação das credenciais de uma política externa que tentava superar aquilo que aconteceu no período militar. Então passaremos por esse período chamado Era Desenvolvimentista, mais ou menos dos anos 30 aos anos 80. Na sequência, vamos trabalhar o que vamos chamar aqui de era neoliberal, ou seja, governos pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim, Collor, Itamar e FHC. Aqui vai entrar muito construção do Mercosul, discussão da ALCA, ou seja, uma era em que as políticas mais liberais, os regimes internacionais de cooperação e interdependência tendem a prevalecer. Após a crise do governo FHC, vem a era Lula, a era PT. Então vamos trabalhar o que chamaremos aqui de era pós-liberal. Aí você tem, vamos retomar essas questões que eu falava antes, que caíram mais em 2015, toda a política de cooperação Sul-Sul, a integração regional, o Unasul, a tentativa do Brasil de ocupar um lugar no Conselho de Segurança, a MINUSTAH, que acabou há pouco tempo, ou seja, todas as questões que envolveram essa era PT e que provavelmente, aqui é uma aposta, a prova atual venha com algum tipo de crítica velada. É claro que bem disfarçada, mas lembrando esse legado do PT com algum grau de crítica para aquilo que não deu certo, especialmente no governo Dilma, que foi quando o perfil da política externa baixou um pouquinho. E finalmente chegaremos no momento atual, que é a era Temer, que eu não acredito que vai cair questões na prova, mas como o governo Temer tem uma pegada um pouquinho mais voltado para as relações comerciais, uma crítica à paralisia do Brasil em termos de assinatura de tratados comerciais internacionais, especialmente ligado ao Mercosul, eu acredito que vai ter uma ênfase comercial, por exemplo,
Em política internacional vão cair questões ligadas à queda da OMC, ou a perda de importância, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a questão da ascensão de arranjos como a Aliança do Pacífico, mais amigáveis com o livre comércio. Então eu acredito que é dessa maneira que haverá algum tipo de elogio ao governo Temer, se é que é possível. Então convido a todos a estar presente na aula, vamos fazer uma discussão a tarde toda, na terça-feira, dia 4, e um prazer falar com vocês. Até lá.